Na semana passada, uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, provocou forte reação de magistrados pelo país. Maia disse que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Ele reclamava de decisões judiciais que chamou de irresponsáveis. A fala de Maia ocorre no momento em que dois projetos, o da reforma trabalhista e o da terceirização, estão na iminência de ser votados na Câmara. Conversa comigo o juiz Glauco Rodrigues Becho, que preside a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Bem-vindo, Glauco. Muito obrigado e estamos à disposição aí para a gente conversar sobre o tema. Glauco, aqui você atribui essa declaração de Rodrigo Maia. Foi uma declaração muito infeliz, principalmente por se tratar de um chefe de poder. A quem interessa um judiciário não independente e livre, principalmente quanto à matéria trabalhista? A Justiça do Trabalho vem no ano passado de um corte orçamentário absurdo que quase inviabilizou o seu funcionamento e agora, nesse cenário de tentativa de mudança na legislação trabalhista, que é impopular, são projetos impopulares, o que segura um pouco da atuação dos parlamentares, vem essa nova seara de ataques justamente para tentar, com uma forma de terrorismo, viabilizar e tentar o apoio popular para essas mudanças. Quando você diz a quem interessa, você está se referindo exatamente a quem? Hoje quem apoia o governo. Hoje a gente está com uma fase totalmente liberal. Eu não vou falar contigo que a gente não tem que sentar e dialogar. A Justiça do Trabalho precisa se aprimorar, nós precisamos, mas desde que seja a partir de um diálogo sério e não com esse tipo de proposta que eu taxo de terrorista. Seria o mesmo que a presidente do STF, chefe de poder do Judiciário, direcionar uma proposta que fosse extinto o Congresso Nacional, porque alguns deputados estão envolvidos com corrupção. Isso ofere toda a noção basilar de democracia. Quando você fala em terrorista é aquilo que aterroriza as pessoas. Por que uma fala dessa seria terrorista? A quem estaria querendo aterrorizar? A questão do que eu taxo de terrorismo é igual na reforma da Previdência. O que o próprio deputado e o governo passa para a população é que se não fizermos essa reforma previdenciária, nós não vamos conseguir pagar a aposentadoria dos cidadãos que hoje estão aposentados e daqueles que estão quase próximos de se aposentar. A gente acredita que isso é muito irresponsável, porque essa não é a realidade. A gente precisa de um diálogo leal, franco, com as instituições reconhecendo o seu papel dentro da democracia, com o Congresso Nacional tentando enxergar o que é melhor para a população, mas respeitando os outros poderes, principalmente o Poder Judiciário, que é essencial para a pacificação social. Se a gente acabar com a Justiça do Trabalho, onde que os trabalhadores e os próprios empregadores vão resolver os seus conflitos? Você acha que uma fala dessa denota aí a crise institucional que está ocorrendo? Sim, porque desde o ano passado a Justiça do Trabalho é taxada como a responsável pela crise econômica e pelo desemprego no país. A fala do deputado e do governo é no sentido de que, se não mexermos no direito do trabalho e na Justiça do Trabalho, não resolveremos o problema do desemprego. E a gente sabe que esse está longe de ser o problema principal do país, né? Uma crítica que se faz, os empresários fazem, uma reclamação constante, é de que a Justiça do Trabalho é cara, porque ela aumenta o custo do Brasil, porque ela onera o empresariado quando ela toma decisões, tantas decisões, indenizações favoráveis aos trabalhadores. E é sobre um pouco disso que Rodrigo Maia falava quando ele falava de decisões irresponsáveis. Como é que a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho respondem a essa afirmação, a essa tese do empresariado? Uma fala muito nessa linha deles é que é o seguinte: a Justiça do Trabalho tem 3 milhões de novos processos, por exemplo, no ano de 2016, um acréscimo de 3 milhões de processos, porque justamente coincidiu com o período de crise econômica. Nós temos um direito que não é efetivo. Por exemplo, Minas Gerais recebeu 300 mil ações
no ano de 2016, assegurou 2,9 bilhões em créditos para o trabalhador. E 11% das ações de todo o judiciário, envolvendo justiça estadual e justiça federal, correspondem a inadimplemento de verba rescisória básica do trabalhador. O juiz do trabalho que ele taxa de responsável, ele nada mais faz do que aplicar uma lei que hoje é protetiva. E aí cabe a ele, Congresso Nacional, se entender que é o momento e é possível pela Constituição, a alteração desses projetos de lei, através desses projetos de lei, que são projetos impopulares. Então, muitos dos deputados, os parlamentares, não têm a coragem de propor a alteração, até porque a gente entende que num momento de crise e num momento que está todo mundo desempregado, não é o momento de propor uma reforma trabalhista, que a gente pode perder conquistas históricas com muita luta a partir de um momento histórico. Mas, de fato, o governo Temer, que tem interesse, não é? Mandou a reforma trabalhista e tem interesse no projeto da terceirização, tem um apoio substancial no Congresso para fazer passar essas mudanças. São os dois pontos que o governo atual coloca como frente para começar a reforma. O negociado sobre o legislado e a terceirização. Vamos explicar cada um desses pontos e como que você e os juízes do trabalho olham para o negociado sobre o legislado é aquela questão de o que o empregador... Isso é a reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Que o governo Temer enviou. É uma das um bases... dos pontos, quer dizer, o pilar. Aquela mini reforma consta parte do negociado sobre o legislado, mas a intenção é maior, é que seja realmente uma reforma ampla e que qualquer pactuação entre sindicato ou empregadores e sindicato ou empregados valha mais do que a lei, do que ainda que seja para reduzir direito. A nossa tese quanto a isso, o que a gente defende isso está na Constituição, mas nós precisamos primeiro de uma reforma sindical, porque hoje o sindicato não representa o trabalhador. Se a gente não acabar com a unicidade sindical e com a contribuição compulsória, nós não teremos negociações legitimadas efetivamente pelos trabalhadores. O que é a unicidade sindical? Um sindicato, ainda que você não se associe a ele te representa e você só pode ser representado por aquele sindicato. É compulsório. É compulsório. E um dia do seu salário de março vai para esse sindicato compulsoriamente como contribuição, ou seja, não tem concorrência, ele tem uma adesão baixíssima de filiação, tirando exceções de sindicatos grandes, mas nós temos hoje 15 mil entidades sindicais no país, sendo que metade delas nunca fez uma negociação. Então, quer dizer, numa eventual negociação entre empresários e entre empresa e sindicato, esse sindicato não sendo forte, ele não daria conta de defender os interesses. Exatamente. E aí não tem a legislação para E aí o resultado seria redução de direitos, porque desde dos primórdios do direito do trabalho, essa atuação coletiva é para aprimorar os direitos básicos conquistados ou adequar a realidade daquele grupo de trabalhador específico a uma especificidade da categoria. Se a gente pega hoje um sindicato fraco que não detém efetiva representatividade de todos os trabalhadores, ele não consegue negociar, principalmente num período desse de crise, melhora. E aí ele vai negociar redução de direito ou transação. Quer dizer, vai perder direitos. A grande maioria dos sindicatos vai reduzir direito. Agora, há também uma questão de que as empresas com menos de 200 funcionários, o funcionário tem uma negociação direta com o patrão? Não tem isso? Ele fica sem inclusive sem qualquer escora sindical numa negociação. Na mini-reforma tem uma questão interessante, embora seja muito embrionária, que é o projeto encaminhado, a questão do representante da empresa, de um representante dessas empresas, participar efetivamente da negociação. Ainda que ele não seja afiliado ou da diretoria do sindicato, ele seria eleito pelos próprios trabalhadores justamente para participar da negociação e tentar assegurar uma melhora de direito. Só que a questão nós precisamos, então, isso não é falado, nós precisamos da reforma sindical prévia para preparar melhor o sindicato, dar mecanismo de pressão, seja com a liberdade sindical ou com o direito de greve, e a partir daí, tudo bem. Agora que nós temos sindicatos fortes, vamos sim aceitar qualquer negociação. E o governo, em momento nenhum, fala em reforma sindical? Até hoje, em nenhum momento foi proposta a reforma sindical.
A terceirização, o projeto da terceirização, que está inclusive para ser votado nessa quarta-feira na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. Isso é um projeto antigo, de 98, que foi desengavetado. Tem um outro que foi aprovado já pelo Senado também, de terceirização, aprovado ano passado. Enfim, há um esforço aí do empresariado com o apoio do governo, não é? Com a força do governo para isso dentro do Congresso. E esse projeto de terceirização, ele também tem lá uma polêmica, que é a questão da atividade fim. Como é que a Justiça do Trabalho encara essa questão? Durante muitos anos, principalmente agora nos últimos 5 anos, o grande volume de demandas nosso era a terceirização. Seja por inadimplemento das terceirizadas do poder público ou no setor de telecomunicações, o atendimento de call center que era todo terceirizado. Isso foi um embate muito grande no judiciário, tanto assegurando o pagamento das verbas dos trabalhadores terceirizados pelo poder público em responsabilidade subsidiária, ou quanto à terceirização no call center, reconhecendo o vínculo, falando que aquele setor não poderia ser terceirizado, porque era de atendimento ao cliente. Só fazer uma interrupção, quer dizer, antes de você responder essa pergunta que eu fiz, você pode explicar por que há tanta demanda, a terceirização leva a tanta demanda. Isso, aí é exatamente o ponto. Qual que é, principalmente tirando um projeto de 1998, que a gente não tem um diálogo aberto e atualizado ao momento. O Fernando Henrique tentou aprovar. E não tem mais a composição do Congresso Nacional, é totalmente diferente de 1998, quando esse projeto foi aprovado. E aí vai acontecer o quê? Vai faltar novamente um diálogo transparente. O que eles falam? Eu estou assegurando a terceirização, mas o trabalhador vai ter todos os direitos assegurados. E aí eles falam em férias, 13º, fundo de garantia e verba rescisória. Só que os direitos dos trabalhadores não são só esses. Se eu assegurar que uma instituição bancária, por exemplo, terceirize a sua atividade fim, e os outros direitos? E a jornada de 6 horas do bancário? E o ticket de alimentação do bancário, que é muito superior? Isso não entra na discussão. E aí é o problema grave, porque quando você terceiriza, esses funcionários da terceirizada, eles vêm com outra entidade sindical. E os empregados do banco continuam filiados ou vinculados compulsoriamente ao sindicato dos bancários, que aí sim é um sindicato forte, atuante. Quem não sabe o que é atividade fim, no caso do banco, é o bancário. Seria o bancário, seriam as atividades de movimentação, de conta, de abertura e fechamento de conta. No caso de um jornal, é um jornalista. É um jornalista, né? Não quer dizer que não tenha outros profissionais. Então eles ficam sempre na crítica falando, a Justiça do Trabalho é contra a terceirização. Não, quer terceirizar? O Congresso Nacional tem liberdade e a legitimidade para fazer o projeto de lei da terceirização. Mas temos que assegurar todos os direitos do trabalhador e não permitir que pulverize a categoria. Se você vai trabalhar num banco terceirizado na atividade fim, que o seu sindicato então, e que sejam assegurados todos os direitos dos bancários, e não do sindicato que você traz da sua empresa, que é sempre inferior. A possibilidade dessa regra da atividade fim não poder ser mexida, isso... Não, porque o interesse deles é exatamente que a terceirização seja livre. O objetivo é esse. Até teve uma discussão na comissão da reforma. Por quê? Exatamente por quê? Porque é isso que assegura a redução do custo. Porque nós estamos tratando de redução do custo. Reduzir direitos, reduzir custos. Exatamente. E não se fala também da reforma previdenciária. O direito do trabalho foi escolhido o vilão da história. Só que se você chegar hoje para um microempresário e perguntar para ele se o salário mínimo é o problema e as parcelas que ele paga para o trabalhador, se isso são realmente problemas graves para ele tocar, ele vai te falar que a carga tributária, o problema que ela traz para ele é muito superior do que assegurar esses direitos. Só que a reforma tributária não entra, porque o governo não quer perder a arrecadação e o empregador tem que arrumar uma forma de reduzir o custo. A escolha atual do Congresso demonstra ser reduzir o custo nas despesas com o trabalhador. Estão falando que vão fazer a reforma tributária antes do final do ano. Vamos ver em qual nível, né? Será que? Agora, o governo também, ele quer aprovar a reforma da Previdência, não é? Das reformas que serão feitas. Você está falando em reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que nesse momento é o principal foco,
e a reforma política também. Mas está aí fazendo uma força danada para aprovar a reforma da Previdência, prevendo idade mínima de 65 anos para aposentadoria, 49 anos de contribuição para aposentadoria integral e mais uma série de questões que assustam, né? Todo mundo, porque são mudanças drásticas. Como é que os juízes estão avaliando o projeto do governo e o impacto disso no mundo do trabalho? Nós temos a preocupação, primeiro, com o direito social, e aí não entra a parte corporativa da previdência pública dos magistrados e servidores. Uma preocupação muito grande que a gente tem é com a parte social. Por quê? Onde que um trabalhador no Brasil vai conseguir trabalhar dos 16 aos 65 anos para sair com uma aposentadoria integral? Depois dos 50 anos, um trabalhador de baixa renda que depende de força física, onde que ele arruma emprego no nosso país com esse quadro atual? Então, o que a gente acha que vai acontecer é que grande parte das pessoas vão ficar alijadas mesmo do sistema previdenciário, e isso é muito grave. Eles focam mas a expectativa de sobrevida aumentou muito. Aumentou nos grandes centros, no pessoal que tem mais renda. Se você pegar a diferença de uma expectativa de sobrevida na nossa realidade aqui, de Lourdes para uma cidade satélite aqui da região metropolitana, isso pode dar uma diferença de 15, 20 anos. E aí o trabalhador que tem uma expectativa de sobrevida menor vai acabar custeando a aposentadoria na base do sistema contributivo de quem tem uma condição de vida melhor financeiramente, que tem uma expectativa de sobrevida maior. E isso para a gente é muito grave. Realmente, na forma que a reforma está proposta, e aí muitos parlamentares falam que ela não passa dessa forma, até também por ser muito impopular, a gente tem medo que depois... Já tem 69 emendas, pelo menos tinha até a tarde dessa terça-feira. Só da Frentas tem 5, da Frente da Magistratura e do Ministério Público, com mais de 200 assinaturas cada uma. Mas o nosso medo é que essa proposta venha firme desse modo, para depois passar uma tão ruim quanto, mas que a população aceite. Eu acho que é isso que a população tem que se atentar. Da forma como está aí, é sim uma dificuldade imensa chegar à aposentadoria. Mas o que a população aceitaria? Só para eu entender o raciocínio. Hoje já tem uma... É a ideia do você coloca o bode na sala. Exatamente. E tira e aí fica hoje já tem uma emenda tá lá bom? Com mais de 300 assinaturas de tentar colocar a idade mínima em 60 e 39 anos de contribuição. Mas a gente tem outros problemas gravíssimos na proposta, que é a pensão, que agora passa a ser proporcional, a impossibilidade de você acumular a pensão com o outro provento, no caso da viúva ou do viúvo, do relação ao cônjuge, e isso quebra a lógica do sistema contributivo. Você tem os dois benefícios para a sua família porque você contribuiu 2 vezes, o governo não está te fazendo favor nenhum. Você formou um capital, o seu empregador ou a União ajudou a formar um capital para te assegurar um benefício que está sendo retirado. Isso para mim é confisco. E o tempo de aposentadoria para homens e mulheres? Como é que você vê Os isso? 49 anos para sair com a integral ou a diferença? Que acabar a diferença. A gente vê, até hoje, o Rodrigo Maia deu uma entrevista falando que se as mulheres querem a igualdade de tratamento, que ela tem que ter igualdade de tratamento também aqui. Eu acho que não é por aí, porque a gente sempre fala, nós temos que tratar os iguais de acordo com a sua desigualdade, né? Cada um tem que se observar a desigualdade. Nós, por exemplo, na Justiça do Trabalho, temos várias normas benéficas às mulheres por considerar exatamente uma diferença física da natureza. Não é nenhuma discriminação, mas nós temos que ter uma noção de diferença física. As mulheres têm sim ainda na nossa sociedade os trabalhos de casa, a maior parte da criação dos filhos. Então não se justifica ainda no Brasil, com a sociedade que a gente tem hoje, equiparar a idade e tempo de contribuição para homens e mulheres. Sempre que se fala, a gente tem conversado com muita gente que pensa contra e a favor dessa reforma, mas os que defendem costumam fazer paralelos com outros países, né? Especialmente com países da Europa, que passaram por mudanças importantes e tal. Você acha que dá para estabelecer esse paralelo, considerando-se a desigualdade de renda e a realidade econômica do país? A diferença é muito grande, né? Quem dera a gente tivesse condição de ter uma previdência pública como a da Suíça ou da França, que a nossa população tivesse efetivamente condição de chegar aos 65 anos, que tivesse
hoje empregabilidade a partir dos 50 anos, que nós não tivéssemos milhares de trabalhadores desempregados e sem nenhuma contribuição. A gente tem um problema grave, pensa um trabalhador a partir dos 50 anos. Se ele ficar sem contribuir com o INSS por desemprego, e vai acontecer o desemprego, ele vai perder a qualidade de segurado e depois ele não vai conseguir aposentar. Não pode ter ruptura nenhuma. Nós não temos no Brasil alguém que consiga trabalhar dos 16 aos 65 anos sobre o teto do INSS para ele conseguir sair com uma aposentadoria digna, e que é hoje o valor próximo de R$ 5.700. Então eu acho que é um problema grave fazer essas comparações, porque o Brasil hoje, a nossa saúde ainda é caótica, a gente vê vários casos, o nosso judiciário ainda não dá vazão aos processos, a gente vê na Justiça Federal o caso de aposentadoria, que pelo volume de processos, mesmo com a total dedicação dos magistrados e servidores de lá, que demoram 8 anos. Então não dá para fazer esse tipo de comparação, e na reforma da Previdência especificamente a gente acha que está faltando sim um diálogo transparente e leal. Muitas das questões da reforma não são tratadas. A questão, por exemplo, das anistias, da desvinculação de receita, da isenção para grandes empresas, esse tipo de assunto não entra nem... Falando da participação daquele dinheiro do governo, Exato. Da arrecadação do governo, Exato. Que deveria ir que está na Previdência e está saindo. Se a Previdência tivesse uma quantia individual de cada trabalhador, nós veríamos que sim, teria condição de continuar, inclusive com as regras de hoje. O problema é que não é conta individual, tem o solidarismo, que é muito importante, até o governo bate muito na questão do rurícola, né, dos trabalhadores rurais que aposentam sem contribuição, mas isso é do solidarismo do sistema. Além de contributivo, nós também temos a solidariedade. Não tem como a gente deixar um cidadão que aí tenha o LOA, por exemplo, maior de 70 anos, sem nenhuma contribuição, sem nenhum tipo de tutela do governo. Então, não dá para comparar, porque o Brasil ainda não está preparado para esse tipo de reforma. Glauco, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Nós estamos conversando com muita gente sobre esses assuntos tão urgentes para o país, né? Obrigada pela sua contribuição. É uma honra e estou sempre à disposição. Eu conversei com o juiz Glauco Rodrigues Becho. Juiz Glauco Rodrigues Becho, ele é presidente da AMATRA 3, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Nós conversamos aqui sobre reforma trabalhista, terceirização, o comentário que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez há alguns dias, dizendo que a Justiça do Trabalho não devia existir porque juízes tomam decisões irresponsáveis. O juiz Glauco veio se contrapor a esses argumentos e comentar reforma trabalhista, reforma, a terceirização e reforma da Previdência, que tem tudo a ver com o mundo do trabalho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.